Sejam bem-vindos ao Fatos em Foco. Este é o programa que a Mais TV, canal 21 RCA, está trazendo para vocês e eu tenho certeza que vai te agradar muito. A partir de hoje, você terá uma opção de jornalismo com isenção, com responsabilidade e com certeza com muita informação para você também. Isso vai te ajudar a ter um conhecimento melhor dos fatos que acontecem no país, no estado e também no nosso município. A partir de agora, você terá uma opção de jornalismo todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, canal 21, aqui na Mais TV. Eu tenho certeza que vai agradar muito a você. Depois, você vai poder assistir também durante a programação do nosso canal. E para nós iniciarmos muito bem, numa estreia muito bem pensada para você, apesar de toda essa discussão e de todos os problemas que tem causado, todas as preocupações que tem causado a pandemia, eu quero trazer uma notícia muito boa, que essa semana foi divulgada. Como eu já expliquei para você, durante a semana nós iremos colher notícias importantes do nosso país, muitas vezes também do mundo, estado e município. Eu abro esse bloco trazendo uma notícia muito importante para todos nós. Israel descobriu um anticorpos contra o coronavírus. Eles já estão trabalhando em cima da descoberta, comprovando toda a eficácia, para depois passar para a fase de patentear esse anticorpos para então comercializar através das empresas farmacêuticas. Assista essa reportagem agora que você vai entender um pouco mais dessa ótima notícia. Israel anunciou ter desenvolvido anticorpos em laboratório para combater o coronavírus. Segundo pesquisadores, os anticorpos atacam e neutralizam o coronavírus em pacientes da Covid-19. O próximo passo é preparar a patente e depois entrar em contato com farmacêuticas para produzir o anticorpo em escala comercial. O setor de defesa e segurança de Israel disse que a descoberta é a primeira do tipo em todo o mundo. Esperamos que, de fato, a eficácia seja comprovada desse anticorpos e que seja, de fato, uma solução para esse problema que tem assustado tantas pessoas. Vários outros países também têm feito pesquisas, têm investido na ciência para descobrir uma forma, uma vacina de combater esse vírus que tem assustado tanto. Mas uma boa notícia é sempre uma esperança que nós recebemos. Vamos aguardar os próximos detalhes, as próximas notícias com relação a isso. Agora eu queria entrar num outro tema muito importante, nível nacional, um assunto que foi muito debatido, muito falado e que causou, de fato, um estrondo muito grande no noticiário nacional, que foi o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, que era ministro da Justiça e da Segurança Nacional. Causou muito espanto porque o ex-ministro Sérgio Moro foi um dos primeiros indicados pelo presidente Bolsonaro e causou, na época também, para as pessoas, um lado muito positivo, porque o ministro ficou conhecido pela Operação Lava Jato e o trabalho que ele desenvolveu. A demissão dele vem cercada de várias questões e vários aspectos. O programa Fatos em Foco vai abordar pelo menos duas questões importantes nesta análise. Em primeiro lugar, nós iremos abordar a questão técnica jurídica, porque há um questionamento com relação à postura do presidente. E aí, nós convidamos o cantor Sérgio Lopes, que também é advogado, que milita no direito, para nos dar algumas respostas com relação a tudo isso que aconteceu. Nós vamos analisar agora o aspecto jurídico de toda essa discussão, até porque o fundamento da discussão, ela passa muito pelo aspecto jurídico. E nós iremos fazer algumas perguntas para o cantor Sérgio Lopes, e advogado, que vai nos responder algumas questões muito importantes. Doutor Sérgio Lopes, de acordo com todas as informações que estão sendo divulgadas, que nós temos tido acesso a essas informações, o senhor entende, pela sua experiência, que o presidente cometeu algum crime? Boa noite, meu querido amigo pastor Humberto Siqueira. Boa noite a todos os telespectadores aí do programa Mais TV. É um prazer estar com vocês aqui. Quem dera a experiência jurídica servisse para alguma coisa no Brasil, né? Infelizmente, todos os dias nós somos surpreendidos com decisões da alta corte que desconstrói toda uma fundamentação, um tempo levado nos processos nos tribunais inferiores e muitas fundamentações jurídicas, muitas bases legais que são feitas por desembargadores, por juízes,
são desconstruídas quando chegam ao Supremo Tribunal Federal. Sempre bom lembrar que quem chega no Supremo Tribunal Federal não chega por ter passado num concurso, não chega por ter estudado, não chega por ter de fato notável saber jurídico, mas chega por indicações políticas e acaba desconstruindo lá em cima, no mais alto tribunal, aquilo que foi construído com grande fundamentação pelos tribunais que estão embaixo. Então, infelizmente, são novidades que surgem todos os dias, levadas a cabo pelo Supremo Tribunal Federal, que fazem com que toda experiência jurídica se transforme em absolutamente nada. Com relação à sua pergunta sobre se há ou não crime praticado pelo presidente da República, é consenso no meio jurídico que não houve crime absolutamente nenhum na nomeação do delegado-geral, que foi liminarmente afastado pelo Alexandre Moraes. Não houve nenhum tipo de irregularidade, nem de ilegalidade, porque é um ato privativo do presidente da República, de fato, de acordo com a Lei 13.047, que foi promulgada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Essa lei diz no seu artigo 2º, letra C, o seguinte: o cargo de diretor-geral, nomeado pelo presidente da República, é privativo de delegado de Polícia Federal integrante de classe especial. Então, o que vai nos interessar são esses dois primeiros termos do artigo. O cargo de diretor-geral, nomeado pelo presidente da República. Então, ele estava no exercício de uma prerrogativa legal quando fez a nomeação do diretor-geral, e o ato do ministro Alexandre de Moraes, consensualmente no meio jurídico, foi um ato invasivo de um poder no outro. A tripartição de poderes tem sido ferida constantemente pelo Supremo Tribunal Federal, não apenas sobre o poder executivo, como também sobre o poder legislativo. Não é novidade nenhuma se falar aqui que constantemente o Supremo Tribunal cria leis que vão ser seguidas pelo país inteiro, sem ser o poder legislativo. A missão do Supremo Tribunal Federal é, como eles dizem, serem os guardiões da Constituição, ou seja, os guardiões da lei que foi escrita pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo. Mas é uma constante que eles reconstroem leis, criam novas leis e legislam sem ser poder legislativo. Então, nesse momento, até que o inquérito seja finalizado, não se vislumbra nenhum crime cometido pelo presidente da República. O senhor entende, então, que o juiz Sérgio Moro cometeu o crime de prevaricação? O comportamento dele já tem sido questionado porque ele mesmo sustenta que o presidente já vinha insistindo com ele na troca da diretoria-geral da Polícia Federal há algum tempo. Ele cometeu o crime de prevaricação, doutor? Com relação a essa sua pergunta, se houve o crime de prevaricação por parte do ministro Sérgio Moro, primeiro a gente precisa ver se no final do inquérito vai haver a existência de crime praticado pelo presidente da República. É importante dizer que se tiver crime praticado pelo presidente da República, aí sim, tanto o presidente da República será punido, como também o ex-ministro pelo crime de prevaricação. O crime de prevaricação está expresso no artigo 319 do Código Penal, e o texto diz rigorosamente o seguinte: crime de prevaricação é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse pessoal ou sentimento pessoal. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, mais a multa. Eu só posso dizer que o Sérgio Moro praticou o crime de prevaricação se ficar comprovado no inquérito que o presidente cometeu algum crime. Se o presidente não tiver cometido crime nenhum, fica extinta a sua punibilidade, e também o ministro Sérgio Moro não pode ser acusado de prevaricação porque não houve crime que deixou de ser informado. Bom, e para finalizar, tem uma outra questão que eu tenho certeza que daqui a pouco vai ser discutida se ficar comprovado que o presidente teve algum tipo de comportamento ou a sua conduta foi ilícita. O senhor acha que há algum risco de impeachment contra o presidente? Em relação a essa sua complexa pergunta, os desdobramentos jurídicos desse caso são imprevisíveis, até por conta da clara antipatia que o povo já percebe entre o Supremo Tribunal Federal,
que hoje parece ser o tutor da nação, inclusive o tutor do Poder Legislativo, é o Supremo Tribunal Federal que diz o que pode ser feito, o que não pode ser feito, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Existe um corporativismo muito forte ali no Supremo Tribunal Federal, e a lei do impeachment é uma lei feita mesmo para fazer com que o presidente ande ali nos trilhos, né? A lei 1079, que foi promulgada em 1950 por Gaspar Dutra, pelo presidente Gaspar Dutra. O Getúlio Vargas tinha sido deposto pelo alto comando do Exército em 1945 e em 1951 surge, então, é promulgada essa lei, a lei de responsabilidade, do crime de responsabilidade. E essa lei, ela tolhe o presidente de uma forma tal, para vocês terem uma ideia, o artigo 16 dessa lei diz que a denúncia assinada, se tratando de denúncia do presidente visando o impeachment, a denúncia assinada pelo denunciante com a firma reconhecida deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los com a indicação do local onde possam ser encontrados. Agora vejam o que diz no seguinte: nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das testemunhas em número de 5 no mínimo. O que significa dizer que a facilidade para se impedir um presidente de governar pelo Congresso Nacional é tão fácil que 5 pessoas podem criar uma mentira e fazerem uma denúncia. E o que não vai faltar é gente opositora do presidente da República que façam isso. E o que impede o presidente hoje de ser impedido é ainda a vontade popular. A vontade popular tem um poder muito grande no Congresso por causa da dependência que os congressistas têm das eleições. Se eles sabem que uma grande parte da população apoia o presidente, então para eles brigar contra o presidente não é interessante. Mas se eles quisessem, estaria pronto, eles conseguem, com essa lei aqui, com a 1079, eles conseguem descobrir coisas facílimas para conseguir pedir um impedimento. Não precisa ir muito longe, nem muitas investigações, porque a lei já foi feita mesmo para tirar com facilidade um presidente da República. E o que tem dado força para o presidente ainda é a grande adesão popular que ele possui. E o impeachment é uma possibilidade? É. Mas como o presidente já parece estar se movendo com relação a buscar essa articulação dentro do Congresso Nacional, isso talvez seja um ponto positivo em que o impeachment não é vislumbrado, pelo menos no presente momento, não é vislumbrado pelas mesas diretoras das duas casas, né? Nem do Congresso, nem da Câmara dos Deputados, nem do Senado. Então, é uma possibilidade. A lei tem muitas possibilidades de pedir o impedimento do presidente, inclusive com a formação de um ardil para tirá-lo do poder, mas o que tem sustentado ele ainda é o apoio popular. Muito obrigado, meu amigo Sérgio Lopes. Foi um prazer te receber aqui no programa de estreia do Fatos em Foco. Mas eu queria ainda permanecer nessa questão do presidente Bolsonaro e do ex-ministro Sérgio Moro, uma vez que tudo o que aconteceu envolve vários outros aspectos e coisas para serem discutidas e pensadas, como por exemplo, nós já questionamos a questão técnica jurídica, agora eu queria pensar um pouco na questão ética, porque o juiz disponibilizou tanto para a mídia, quando ele deu a entrevista, como também no seu depoimento. No depoimento até nós não podemos questionar, porque pode ter sido até exigido dele que fosse apresentado. E aí, em foro judicial, é um direito dele. Mas o ministro disponibilizou em uma de suas entrevistas conversas dele com o presidente. Aí é que vale uma discussão ética. Foram conversas que foram tidas antes, obviamente, do pedido de demissão, conversas normais entre alguém subordinado, entre um superior hierárquico e um subordinado, discussões que fazem parte da tratativa e do relacionamento profissional de qualquer um, e ele disponibilizou essas conversas. Até que ponto a postura do ex-ministro Sérgio Moro é conveniente? É uma postura, vamos dizer, até compatível com o cargo que ele estava com a responsabilidade. É uma questão para nós pensarmos também. Toda essa discussão, todo este acontecimento que envolveu o Brasil inteiro, porque tem desdobramentos que ainda nós não saberemos aonde vai acabar,
Muitas pessoas questionaram se o juiz deveria ter tomado aquela decisão num momento tão difícil de pandemia. Por outro lado também, os bastidores de tudo que aconteceu, nós não temos conhecimento, como por exemplo, existe uma denúncia de uma reunião que foi tida momentos antes do pedido de demissão do ministro, quando o presidente teria exigido que todos os seus ministros falassem a mesma coisa que o governo estava falando, que todos os seus ministros tivessem o discurso alinhado com o discurso do gabinete presidencial. Bom, a verdade nisso tudo é a seguinte: nós não temos o conhecimento de todos os fatos, existem muitas coisas que ainda estão sendo preservadas, porque o nível do debate, da discussão é muito alto e também influencia diretamente na vida do país. Nós estamos falando do presidente da República, o maior mandatário deste país, e de um ministro que não só tinha uma função muito importante, que era a justiça, em função até dos acontecimentos na área jurídica do país, com tantos processos acontecendo de corrupção, o ministro Sérgio Moro tinha uma função muito importante, um papel muito importante no governo. Os desdobramentos de tudo isso, obviamente, vão atingir todas as áreas do governo. Podem ter certeza, atinge a questão política muito grande, porque é uma pergunta a ser feita. Será que o presidente sai desgastado desse problema todo, desse episódio todo? O ministro Sérgio Moro, será que ele tem pretensões futuras políticas, porque há pessoas que já o acusam disso? Enfim, tem muitas perguntas que precisam de algumas respostas. Nós precisaremos dos próximos acontecimentos, não só em foro judicial com os depoimentos, mas também até mesmo com as entrevistas e as colocações que serão feitas. Vale a você observar, ficar atento a todos os acontecimentos, porque eles podem ditar muito bem o ritmo da próxima eleição. E para complementar este raciocínio, eu assisti um depoimento do jornalista Alexandre Garcia, que geralmente tem muita isenção nas suas falas, que eu achei muito importante de você assistir e pensar, porque ele vai falar a respeito exatamente da questão ética de todo esse acontecimento. Assista agora. Sérgio Moro, só tenho elogios, o trabalho dele na Lava Jato, a coragem dele, o patriotismo dele, mas esses 2 prints, aí pega. Eu fui ao casamento da Carla Zambelli e o ministro estava lá, o ministro Moro como padrinho. Foi uma cerimônia bonita. Aí a Carla Zambelli manda lá um recado para ele: puxa, aceita o Alexandre Remagno como substituto do Valeixo, que eu prometo te ajudar a fazer força para você ser nomeado para o Supremo. Aí ele responde: não estou à venda. E publica a conversa com sua afilhada de casamento. Publica. E publica também conversas com o chefe dele, com o presidente da República. O presidente diz: olha aí, a Polícia Federal está na cola de 10 ou 12 bolsonaristas, deputados, né? Aquela história de passeata, de quem incentivou passeata e tal, passeata pedindo fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, né? Que isso já se pediu no tempo de Lula, no tempo de Dilma, no tempo de Fernando Henrique, no tempo de todo mundo. Enquanto não se fizer um ato, isso não é o crime, né? É direito de opinião, direito de manifestação, mas aí é outra coisa. Mas publicou também. Publicou a conversa com o presidente. Imagina, você sai de uma empresa e fica publicando as suas conversas com o seu gerente, com o dono da empresa. Aí não pegou bem. Aí ficou feio. Eu lembro quando eu fui diretor social da União Cachoeirense de Estudantes, eu fiz uma carta pedindo demissão para arrombar todo mundo, convocaram uma assembleia e o presidente, porque eu discordava da marcação de uma reunião dançante num determinado clube, o presidente marcou no outro, o presidente me deu uma lição, eu saí arrasado, né? Porque eu estava querendo aparecer, só que eu tinha 15 aninhos. Com 15 anos a gente faz essas coisas. Nós vamos agora para um break rapidinho e eu volto para falar do nosso estado. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais.
Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Estamos de volta agora com o programa Fatos em Foco e eu quero abordar agora os temas com relação ao nosso estado. Eu queria muito a sua atenção neste momento porque a reportagem que nós passaremos agora é de suma importância. A pandemia tem acometido as pessoas, todos nós, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, as empresas, de uma grave crise econômica. E com isso, um segmento comercial tem crescido muito, que são as compras virtuais pela internet. Como nós não temos mais a possibilidade de ir às lojas, então o chamado delivery tem acontecido muito, aumentou muito o número e com isso também os crimes. Assista agora esta reportagem que é de suma importância para você. O WhatsApp é o aplicativo preferido dos criminosos. Segundo especialistas, os golpistas conseguem clonar uma conta por meio de um código de acesso enviado ao próprio usuário por SMS. A vítima fornece os dados para os bandidos, achando fazer parte de algum atendimento feito via internet. E quando percebe que caiu no golpe, já é tarde. Segundo um levantamento de empresas especializadas em segurança digital, os crimes cibernéticos aumentaram 223% em março deste ano, em comparação ao mês de janeiro. Foram 641 mil vítimas em todo o país, o que significa que mais de 21 mil pessoas caíram em algum tipo de golpe todos os dias durante o primeiro mês de pandemia. O estado de São Paulo lidera o ranking dos estados mais afetados pela clonagem do aplicativo de mensagens. Estima-se que só em março deste ano foram 133.700 vítimas. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com cerca de 82 mil golpes aplicados, seguido de Minas Gerais, com mais de 55 mil. Portanto, depois de tudo isso que você assistiu, é muito importante ter o máximo de cuidado. Se assegure antes do site, se realmente o site é um site de confiança. Busque todas as informações possíveis. É necessário até que você tenha mecanismos de segurança no teu próprio aparelho celular e no aplicativo que você for usar, porque você terá que passar os seus dados, não só pessoais, como também bancários, informações de cartão de crédito, conta corrente, etc. Então, nunca é demais lembrar, muito cuidado quando você fizer as suas compras pela internet. E apesar de toda a situação que aumentou o número de compras através da internet, por delivery, ainda assim a população continua na rua. E o que nós temos observado nesses dias é uma grande dificuldade que as autoridades estão tendo para manter as pessoas dentro de casa. Por vezes nós observamos na conduta do nosso governador uma postura até um pouco mais contundente, agressiva, às vezes até ameaçadora. Assista agora esse vídeo tratando desse assunto do isolamento, das pessoas ainda assim indo para a rua e a fala do nosso governador. Nós vamos intensificar a fiscalização. Estabelecimentos comerciais que não estejam cumprindo as determinações serão fechados e aqueles que não podem estar funcionando serão fechados e multados. E as pessoas que estiverem se aglomerando, aglomerações em calçadão, aglomerações em espaços de lazer, essas pessoas serão autuadas pelo crime de desobediência e serão responsabilizadas por isso. E para continuarmos tratando desse assunto, vamos receber agora aqui o secretário municipal de Nova Iguaçu, Alex Castelar. Ele vai nos responder algumas questões com relação a tudo isso que tem acontecido e a experiência dele política. Secretário, na sua opinião, a postura do governador, muitas vezes até agressiva, ameaçadora para que as pessoas estejam em casa, o isolamento social tão falado, até ameaçando multar essas pessoas. Até pelo conhecimento que eu sei que o senhor também tem, pela formação de direito, é justo isso? É correto? É legítima essa postura do governador ameaçadora, impositiva para que as pessoas estejam em casa? Até que ponto esse tipo de comunicação é saudável?
é uma postura muito radical, né? A postura mais radical até agora, e parece que caminha para o knockdown. Eu acho que o governador tem informações que nós não temos, né? Ele está, obviamente, seguindo orientações aí da sua equipe técnica na área médica. A gente respeita essas decisões, mas eu acredito também que usar a caneta, né, em função de uma sociedade como um todo, sem ouvir a sociedade, chamá-la para contribuir, eu acho que pode ser um erro. Eu nesse momento, teria um comitê de crise um pouco mais amplo, um comitê não só na área de saúde, mas um comitê com a sociedade organizada do ponto de vista da economia, a sociedade organizada do ponto de vista da legislação. Acho que teria a OAB aí sentado, o Ministério Público, associações comerciais, né, a Fijan, FEComércio, organizada em torno do governador para tomar decisões como essa, porque a decisão realmente é muito radical. Secretário, diante do quadro que nós estamos vivendo e até mesmo dessa questão que nós acabamos de tratar agora, do governador, da postura dele, com a sua experiência política, de conhecimento, gestão pública, quais as medidas que o senhor acha que seriam necessárias? Eu estou falando em nível de Estado, porque aí nós vamos tratar com várias regiões diferentes. A questão do bloqueio, se é necessário aqui no Rio de Janeiro, quais são as medidas que o senhor acha que realmente seriam eficazes nesse momento para conter o avanço de contaminação, mas ao mesmo tempo flexibilizar o comércio para não haver um estrangulamento também e esse quadro cada vez mais pior econômico do Estado? Bom, do ponto de vista da eficácia, eu acho que a sociedade espera respostas objetivas. E eu diria o seguinte: nós precisamos atuar fortemente na questão da saúde e igualmente na questão da economia. Não há essa divisão entre os interesses da saúde e os interesses da economia. Os dois interesses são legítimos e os dois interesses são humanos, porque uma coisa vai levar a outra. Então eu diria o seguinte: o que foi aprovado agora, por exemplo, no Congresso Nacional, que é o orçamento de guerra, eu acho importante e fundamental. Está colocando dinheiro na mão da população mais pobre para que ela possa ter o mínimo de sobrevivência. Isso é fundamental. Está organizando recursos financeiros para que os empresários possam sobreviver a essa crise. É fundamental. Reduzir impostos nesse momento é fundamental. Conseguir repartir recursos do governo federal com estados e municípios é fundamental. Então, estou dando algumas ideias concretas. Agora, uma que eu acho fundamental, eu acho que Teresópolis está perdendo a oportunidade, é ter um hospital de campanha. Teresópolis é a cidade hoje com o maior número de contaminados na região serrana. E é um erro, nesse momento, do prefeito não ter um hospital de campanha. Nós precisamos de um hospital de campanha, inclusive porque o governo do estado tem muito mais recursos que o município para colocar um hospital mais estruturado e deixar esse hospital, inclusive, para o futuro. Porque a cidade hoje não tem um hospital público para atender às necessidades da nossa cidade. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Nesse momento, nós vamos para um break rapidinho e voltamos com assuntos do nosso município. Fique aí que tem coisas interessantes para nós tratarmos. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Voltamos agora com o programa Fatos em Foco e vamos abordar os assuntos da nossa cidade. Bom,
Bom, como você tem observado durante todo este primeiro programa que nós estamos realizando, por mais que nós quiséssemos, não há como fugir do assunto do momento, que é a pandemia e suas consequências. Teresópolis não tem sido diferente. Neste momento, nós vivemos um momento muito difícil de conflito de interesses. Por um lado, o Poder Executivo, que precisa proteger as pessoas, precisa exercer a sua obrigação como mandatária da cidade de tomar algumas medidas, às vezes questionadas, outras vezes não, mas toma as posturas e decisões que lhe acha conveniente. Por outro lado, existe um segmento muito importante para nós tratarmos agora, que é o segmento de comércio da cidade, a área econômica da cidade, que é muito importante para nós e para qualquer cidade. Sem a circulação de mercadoria, sem a circulação do comércio, a cidade se enfraquece, todos se enfraquecem. Basta observar o seguinte: a prefeitura não tem como arrecadar impostos porque as vendas estão paradas. Os comerciantes não conseguem vender, logo os empregos ficam ameaçados. Então, neste momento, nós estamos entrando numa crise econômica sem precedentes. E diante disso, a Mais TV foi convidada, como outras redes de televisão também, para uma coletiva de imprensa das entidades de comércio da nossa cidade e econômicas. Assista agora esta reportagem e eu volto já já fazendo uns comentários importantes. Nós confeccionamos uma carta que eu faço questão de ler aqui nesse momento para que nós possamos não só trabalhar em conjunto, mas se esforçar para que possamos atingir métricas que serão de fundamental importância para a reabertura do comércio. Nesse momento, eu queria agradecer as 4 pessoas que estão aqui comigo e igualmente o Rodinei, que é o presidente do Sincomércio, que é uma pessoa que tem trabalhado incansavelmente, apesar do seu comércio estar aberto. Ele é do ramo de supermercados, ele não tem medido esforços, não só para que em conjunto com a Prefeitura Municipal de Teresópolis, mas sobretudo com a base dos comerciantes, e quando eu falo comerciante, é aquele menor comérciozinho, é aquele comerciante que é quase que um assalariado da sua loja, que vende hoje para pagar amanhã e para almoçar, que é a grande maioria, e é fruto da nossa maior preocupação. Então deixo registrado aqui um agradecimento pessoal ao Rodinei, presidente do Sincomércio, pois apesar dele não estar aqui, ele irmanou esforços muito grandes para que a gente pudesse discutir a reabertura do comércio. Lembrando que nenhuma das pessoas que estão aqui querem a reabertura a qualquer preço. Nós estamos numa epidemia mundial, numa pandemia. Nós aqui não somos especialistas infectologistas, epidemiologistas, mas nós conhecemos a fundo a questão do comércio municipal de Teresópolis. E sabemos as reais dificuldades, os reais desafios que mesmo depois da abertura, o nosso comércio vai ter que enfrentar. Eu já vejo campanhas de TVs locais, agradeço a elas, da importância que teremos das pessoas comprarem e prestigiarem o comércio municipal. Agora, o momento de agora é de ficarmos em casa, de cuidarmos das pessoas que possuem comorbidades, diabéticos, idosos, doenças cardíacas, respiratórias, de seguirmos rigorosamente os protocolos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, para que nós possamos juntos, de maneira alguma, o comércio pedirá a reabertura. Teremos que trabalhar em conjunto com a Prefeitura, em conjunto, sobretudo, com a população, para que nós possamos achatar a tal curva da epidemia, de forma que não sature os nossos sistemas de saúde. Então eu peço licença para fazer uma leitura na íntegra do que esse grupo, e falei do Rodinei, mas agradeço muito ao Marcos da CIAT, agradeço muito ao Pedro da Teresópolis Convention e também ao Felipe, que em momento algum, apesar da dificuldade, apesar de como o próprio Rodinei, o Pedro e o Felipe terem seus comércios abertos, todos ombrearam para que o comércio como um todo abra. Todos estão sofrendo, sem sombra de dúvida. E eu sou muito feliz por, nesse momento, poder juntar forças com pessoas como estas, que estão brigando
não para o comércio abrir, mas que nós possamos juntos abrir o comércio de Teresópolis com as condições necessárias para que não se prejudicamos lá na frente com um possível lockdown que acontece em muitas cidades. Eu percebo o empenho de todos, desde a Prefeitura Municipal de Teresópolis até o pequeno comerciante que, apesar das dificuldades, mantém o seu comércio fechado em prol dos funcionários, da sua família e de todos. Então vou ler agora na íntegra o documento que essas 5 instituições fizeram. E foi endereçado à Prefeitura Municipal de Teresópolis. Prezados senhores, o estado de exceção instituído pelo governo municipal em decorrência da emergência de saúde pública gerada pelo Covid-19 vem impondo a adoção de medidas que buscam salvaguardar a vida humana, assim como estratégias a serem tomadas para a manutenção das atividades empresariais e dos empregos por elas gerados em todo o município de Teresópolis. Em virtude do momento de enfrentamento da pandemia, no dia 24 de abril de 2020, a gestão municipal tomou medidas de prevenção que levaram ao fechamento de todas as atividades laborais não essenciais da cidade, mantendo sua suspensão até o dia 6 de maio de 2020. Frente à crise causada pela pandemia, a Prefeitura Municipal de Teresópolis e as 5 entidades empresariais abaixo listadas, através de seus presidentes, formaram um grupo de trabalho para a construção de um plano de retomada econômica do município. Citamos Câmara de Dirigentes Lojistas CDL, Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Teresópolis, Sincomércio, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, ACIAT, Teresópolis Convention Visitor Bureau, TCVB, e o Conselho Municipal Trabalho, Emprego e Renda, Comuter. Como resultado de um trabalho, as referidas entidades se posicionam. 1. Todas as entidades signatárias a esse documento não só concordam com as medidas de prevenção apresentadas pelo governo municipal PMT, como se comprometem a ajustá-las para as suas realidades, viabilizando assim seu cumprimento efetivo. 2. Para tal, nós precisamos que parta de nossa administração municipal determinadas ações essas que incluem o aumento do número de leitos hospitalares disponíveis, enfermaria e UTI, para alcançarmos uma boa avaliação dos indicadores da taxa de ocupação de leitos, contratação de profissionais de saúde, aquisição de equipamentos hospitalares para tratamento dos pacientes e para proteção da equipe, assim como quantificação da curva de contaminação de pessoas. Essa estratégia municipal terá nossa cooperação em nossas ações diárias, com o intuito de contribuirmos para a retomada progressiva de atividade econômica. 3. Nossa retomada do trabalho se faz cada dia mais urgente, frente à difícil situação econômica e financeira que nos encontramos. Entretanto, a crise provocada pela suspensão de nossas atividades é agravada pelo fato do setor comercial representar 70% dos postos de trabalho com carteira assinada do município e mais de 4.000 estabelecimentos. O cenário atual nos deixa desprovidos de uma melhor organização para enfrentarmos o inevitável e tão urgente retorno de nossas atividades. Por acreditar que podemos contar com o empenho de nossa gestão municipal nas ações necessárias à resolução da crise, as entidades signatárias assumem o compromisso ao fiel cumprimento das recomendações e diretrizes emanadas dos órgãos de saúde e de fiscalização local, e considerando a possibilidade de reabertura gradativa de nossas atividades em 7 de maio de 2020,
incluindo novos grupos de estabelecimentos comerciais, aqueles já autorizados a funcionar, ditos essenciais, por decretos anteriores. Senhoras e senhores, nossa democracia, nossa república, depende de nosso esmero para com o espírito coletivo. Não devemos nos esquecer de que temos uma responsabilidade moral, não só com as nossas famílias, mas também com toda a nossa comunidade. O exemplo, a determinação e a dedicação à nossa causa, assim como ao bem coletivo, depende de cada um de nós. Entretanto, não podemos nos afastar da singularidade da nossa cultura local e, por isso, precisamos, de forma urgente e, sobretudo, cuidadosa, encontrar saídas que venham, de fato, auxiliar nossa cidade junto a seus cidadãos e em todas as suas atividades econômicas. Todos nós somos peças importantes para esse trabalho. Cada um representa uma pequena parcela determinante para alcançarmos um resultado final, que é vencer esse momento de crise e de reconstrução. Senhoras e senhores, um esforço a mais. Mãos à obra. Assinam Igor Edelstein Oliveira, presidente da CDL, Rodinei Gomes Turro, presidente do Sincomércio, Marcos Antônio Feres de Freitas, presidente da Associação Comercial, Pedro José Alves, presidente do Teresópolis Convention, e Felipe Pereira Coelho, presidente do Conselho Municipal. Mais uma vez, apenas concluindo, não estamos aqui pedindo a reabertura do comércio. Estamos aqui com uma certeza que a reabertura do comércio dependerá de um tripé formado pela Prefeitura Municipal de Teresópolis, e aqui faço o agradecimento ao prefeito que tem nos recebido inúmeras vezes para conversarmos, debatermos, analisarmos. Já tivemos inúmeros estudos de poder liberar novas ondas, que passamos a chamar cada onda setores do comércio, mas por infortúnios, por questões de força maior, que é a saúde da população de Teresópolis, voltamos, e falo no coletivo, voltamos atrás. Aqui, se perguntarmos quem quer que o comércio volte, é óbvio que todos nós queremos, todos os presidentes e as nossas bases. Mas de maneira nenhuma o comércio quer voltar com consequências graves para Teresópolis, porque o comércio depende diretamente da população de Teresópolis e precisa dessa população sadia e com saúde, sobretudo vida. Agora, estamos sim levantando a questão da abertura do comércio num momento deveras difícil, que é quando temos a certeza que a curva epidemiológica, a curva está no seu momento mais grave, mas temos que antecipar e pensar agora sobre atitudes, do qual esperamos da Prefeitura Municipal de Teresópolis, como a abertura de mais leitos, apesar de sabermos o grande esforço que foi feito para disponibilizar 42 leitos e UTIs, aonde nada havia, mas infelizmente essa crise mundial precisará de medidas ainda mais fortes e não podemos desconsiderar que podemos sim ter mais leitos em nosso município, contratar mais pessoal e equipamento. E o comércio é protagonista também desse tripé. Ele, como sendo o segundo, vamos dizer, tripé, ele está ciente que precisaremos mudar radicalmente. Estava conversando com um grande amigo antes que a digitalização das empresas hoje é uma grande realidade. Então mudaremos drasticamente não só o meio de comercializar, como o delivery, que faço aqui ainda um parêntese de pedir à Prefeitura Municipal que conceda a possibilidade de fazermos delivery, porque hoje podemos comprar de empresas de sapatos famosas como Netshoes, ou a própria Havaianas, ou Arezzo, essa mercadoria vir de São Paulo, ser entregue aqui por um entregador, às vezes até não munido da segurança necessária, e não podemos fazer isso nos estabelecimentos
de Teresópolis. Teresópolis possui grandes franquias, Arezzo, Havaianas, e estão sofrendo terrivelmente por não poder fazer o to-go ou o delivery. E o outro tripé, que é o mais importante, talvez seja o motivo de nós termos feito essa coletiva, é você que está nos assistindo, a população de Teresópolis. É fundamental que faça a sua parte e entenda que o momento é deveras grave e precisaremos muito que você fique em casa e que você, caso precise, use todos os artefatos que os órgãos de saúde informam, que é máscara, álcool em gel, distanciamento, etc, etc. Aqui nós somos comerciantes, não posso falar muito de saúde, mas posso falar que o comércio, como um desses tripés, ele está ciente da sua grande responsabilidade. Nós já propomos à Prefeitura Municipal a possibilidade de restringirmos o horário de funcionamento do comércio. Nós já propomos à Prefeitura Municipal que nós, quando chegar o momento, restringirmos o número de pessoas em nossos estabelecimentos. Tudo isso porque, mais do que vender, nós precisamos preservar a saúde. Então, eu gostaria de passar a palavra a cada um dessas pessoas que, ratifico, tem a minha total admiração por estarem irmanadas, brigando pela cidade de Teresópolis. Nós não estamos aqui pela reabertura do comércio. Nós estamos aqui por um fator que será muito importante para que essa reabertura seja debatida com antecedência e nós possamos estar juntos com as nossas lojas abertas, os nossos empregos salvos e poder a Teresópolis caminhar, seguir um rumo de tranquilidade, paz e, sobretudo, prosperidade. Diante do vídeo que vocês acabaram de assistir agora, é de fácil percepção que nós estamos num momento muito difícil. As decisões não são fáceis, porque cada um tem o seu próprio interesse, e esse interesse deve, no final de tudo, convergir para a vida humana. Mas todos os assuntos discutidos envolvem a vida humana. Da parte da Prefeitura, há preocupação com a saúde, e é responsabilidade dela e faz muito bem. Mas existe a outra ponta também dessa história toda, que é o comércio. Tem empresas que estão seriamente ameaçadas, empregos estão seriamente ameaçados. Existem pais de famílias que neste momento estão muito preocupados com o futuro. Se não perder o emprego, e muitos já perderam, alguns estão ameaçados de perderem seus empregos. Empresas, microempresários, vários segmentos da nossa economia estão sofrendo muito com todo esse isolamento social. E o pior é que nós não conseguimos ver nem um fio de esperança para que isso mude nos próximos dias. Ainda sobre o assunto do isolamento social, também é importante nós ouvirmos os empresários da cidade, como está sendo toda essa questão do enfrentamento, uma vez que com o isolamento social não há circulação de pessoas nas ruas e aí então o comércio fica sendo prejudicado. E aí convidamos o Eduardo Cardoso, que é da Piso Show, para ouvirmos exatamente como os empresários têm enfrentado toda essa crise, se realmente existem muitas demissões e como tem sido o enfrentamento de tudo isso que tem acontecido na nossa cidade. Eduardo, o que você pode dizer para a gente a respeito desse momento que nós estamos vivendo, sobretudo se realmente tem acontecido muitas demissões, se existem muitas empresas fechando, como é que vocês têm visto tudo isso? Bom, economicamente falando, lógico que não está bom. Isso é uma coisa que não está aqui na nossa cidade. Isso está no mundo, né? E todos nós estamos vendo aí que está tudo parado. Mas a gente tem que lutar pelo bom senso. A gente está tomando lá na loja medidas de precaução, usando máscaras, né? Evitando aglomeração dentro da loja. Eu tenho amigos nossos, conhecidos lá da loja, que infelizmente tiveram que fechar os seus comércios. Não são muitos, mas tem uma maioria boa aí sendo demitida, infelizmente. Mas isso é uma coisa que está aí no ar, que a gente não consegue ver, é um inimigo invisível que infelizmente está causando, né, a todos nós esse transtorno aí. Se eu falar para todos vocês aqui que o movimento da loja continua o mesmo, eu estaria mentindo. Na realidade, todo o movimento caiu, em modo geral.
Mas como nós somos brasileiros e sempre damos um jeitinho em alguma coisa, a gente tem inventado alguma forma de driblar essa crise, fazendo delivery, entregando a pronta entrega, para que nós possamos sair dessa crise. Graças a Deus, lá na loja, a gente não teve nenhum problema com demissão. Estamos mantendo o quadro, né, até hoje. Estamos fazendo sim um rodízio de tempo, uma turma de manhã, outra turma à tarde, para evitar a aglomeração. Mas no mais, obviamente, o movimento caiu, mas é geral, é no mundo todo. Bom, e ainda pensando a respeito do mesmo assunto, os empresários da cidade, eles apoiam as medidas de isolamento do prefeito, todas as medidas que o prefeito tem tomado nesse momento? Como vocês estão enxergando? Vocês apoiam as medidas do prefeito? O que eu posso falar numa hora dessa do prefeito da cidade, do governador, ou até mesmo do presidente? A gente não tem o que falar, porque isso é uma coisa, como eu já falei já na pergunta anterior, isso é do mundo, isso aconteceu. As medidas que ele está tomando, elas estão servindo como precaução para que a coisa não se alastre mais do que já está se alastrando, entendeu? Mas ele fica também engessado. Infelizmente, ele não pode abrir o comércio todo. O que a gente poderia fazer, sim, é haver aquela diminuição, aquela precaução, como eu já falei que a gente está fazendo lá na loja, para tentar amenizar a coisa. Mas numa hora dessa é muito difícil, porque como já repeti, vou repetir de novo, nós estamos lutando contra um inimigo invisível. A gente não sabe onde ele está, mas a gente tem que se precaver e eu não posso falar para você assim, ele está fazendo certo ou não, entendeu? É muito difícil julgar as pessoas. Mas o que eu tenho a dizer é que realmente está difícil para todo mundo. Eduardo, eu sei que não é muito fácil a pergunta que eu vou te fazer agora, mas ela é importante, sobretudo, para a população que está nos assistindo nesse momento. Qual o cenário que vocês vislumbram para o futuro, pós-pandemia? Como você entende que vai ser a questão econômica da cidade, de vocês? Uma outra questão também muito importante. Vocês vão levar algum aprendizado de tudo que aconteceu? Qual o cenário que vocês vislumbram pós-pandemia? Essa pergunta, com relação ao futuro, é uma pergunta assim, muito bem colocada nesse momento agora. Por quê? Eu vou falar por mim e pelos meus amigos lá da loja. Nessa época de crise, a gente tem que se reinventar, né? Buscar outras fontes para a gente fazer com que o movimento possa prosseguir. E dessa forma estamos fazendo com deliveries, entrega imediata, né? Você já tinha falado já. Mas eu acredito que o mundo ele não vai ser mais como era antes. Isso aí é uma coisa que eu venho falando isso sempre. Vai ter as mudanças. Todo mundo vai ter que mudar. Lá na loja a gente está agora aproveitando essa época agora que a gente está parado, né? O movimento deu uma parada, ele não parou de vez, mas ele diminuiu, para a gente fazer algumas reformulações, mudar o cenário da loja, mudar o pensamento, né? Cada um tem um pensamento, agora nós estamos procurando nos juntarmos para melhorar essa questão para o futuro. E o futuro, gente, a gente tem que entregar na mão de Deus mesmo. Porque é Ele que comanda isso tudo que está acontecendo aí. Eu, graças a Deus, eu tenho uma base muito forte, né, que é o meu Deus. Eu não vou nunca pela cabeça dos outros ou pela voz dos outros. Eu vou pelo que o Deus manda eu fazer na minha vida. E eu tenho convicção de que isso tudo vai passar. Nós vamos sobreviver a isso tudo. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, botar em prática uma evolução, uma coisa diferenciada para que nós possamos ter um futuro melhor. Eu creio nisso. Obrigado, Eduardo Cardoso. Com certeza a sua participação enriqueceu muito toda essa discussão. Bom, como eu tenho falado aqui durante todo esse programa, nós estamos tentando observar todos os aspectos dos acontecimentos. E nesse momento também é muito importante ouvir um representante da Câmara dos Vereadores da nossa cidade, porque muitas vezes nós percebemos que também há uma área de colisão entre algumas posturas com relação a todas as decisões do Poder Executivo. Nós vamos ouvir agora o vereador Maurício Lopes a respeito de algumas questões que são de interesse público e como a Câmara de Vereadores tem se posicionado diante de tudo isso. Vereador, como tem sido a reação da Câmara com o prefeito nesse momento de pandemia em Teresópolis?
Essa é uma pergunta que toda a cidade está fazendo. Por que é que o prefeito, que é do partido do governador do estado do Rio de Janeiro, não se empenhou para trazer um hospital de campanha para a nossa cidade? Um hospital que é financiado 100% pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Então, é preocupante. Os números de Teresópolis já passam de 300 pessoas contaminadas, aproximadamente 300 pessoas consideradas como suspeitas, aguardando o resultado de exames, e eu tenho certeza que esse número vai dobrar em pouco tempo. É preocupante porque, se você acompanhar o painel que o prefeito criou para trazer as informações do coronavírus em Teresópolis, já vimos que todos os leitos de UTI já estão ocupados. Até agora o governo não comprou um teste rápido para atender a população, para fazer um diagnóstico mais rápido. Até agora o prefeito não comprou respiradores para que a gente possa ter uma retaguarda maior. Para não dizer que não comprou respiradores, tem 3 respiradores que foram adquiridos no ano passado, que chegaram, estão na UPA, e infelizmente nós sabemos que essa doença ela é avassaladora. Nós acompanhamos isso em alguns países da Europa, estamos acompanhando aqui no Brasil, em alguns estados do nosso país, e sabemos que Teresópolis pode vir a passar por isso. Estamos chegando agora ao inverno, um tempo mais frio, um período que as pessoas vão adoecer, e nós não sabemos qual vai ser o comportamento, qual vai ser a reação. Então, quanto mais retaguarda de saúde nós tivermos, é muito melhor para o nosso município. Então, infelizmente, o prefeito deixou esse hospital de campanha ir para Nova Friburgo, nosso município vizinho. Teresópolis, que está aqui no centro, podia ser uma referência, mas infelizmente não houve ou vontade política de fazer, ou articulação para que pudesse fazer acontecer em Teresópolis a construção de um hospital de campanha, que seria um legado para o nosso município. Deixaríamos isso pronto aqui para atender a população futuramente. Certo, mas a Câmara tem propostas para essa crise financeira? De que maneira a Câmara dos Vereadores pode contribuir nesse momento, também na questão da crise financeira? Existem algumas propostas dos vereadores nesse sentido? Logo no início da pandemia, nós nos reunimos com o chefe do Poder Executivo e elaboramos uma lei que autorizou o prefeito a movimentar em até 100% dos 600 milhões de reais que é o orçamento previsto para 2020, para que esse recurso seja empregado especificamente no socorro da saúde da nossa população. Tivemos também algumas propostas, alguns projetos de leis aprovados pela Casa, e aí eu queria destacar 2 projetos de lei. Um de minha autoria, que autoriza o prefeito a conceder um auxílio emergencial a todos os taxistas e os profissionais do transporte escolar, que nesse momento também estão atravessando um momento difícil, e também um projeto de lei da minha autoria, junto com o presidente da Casa, que autorizou o prefeito a utilizar o recurso da merenda escolar para a aquisição das cestas básicas para atender a todos os alunos da nossa rede pública de ensino. Então, medidas importantes foram tomadas. Também lembrando aqui que a Câmara autorizou a movimentação financeira já de alguns recursos que chegaram para o prefeito, como recursos vindo do governo federal, do governo estadual, emendas parlamentares, doação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, doação da própria Câmara de Vereadores de Teresópolis, que hoje já chega aí em torno de 50 milhões de reais. Então, a Câmara já autorizou que o prefeito faça o emprego desse recurso no que for preciso para socorrer a saúde e fazer um socorro emergencial às famílias que estão atravessando momentos difíceis em Teresópolis. Há uma outra questão, vereador, muito importante, que eu gostaria muito da sua resposta. Por que Teresópolis não tem um hospital de campanha? Outras cidades estão conseguindo construir hospital de campanha, o prefeito é muito próximo do governador. Por que nós não temos hospital de campanha que todos entendem que seria agora importantíssimo, fundamental para o enfrentamento da pandemia? Quero dizer que a Câmara tem buscado ter uma boa relação institucional com o chefe do Poder Executivo. Um exemplo disso é que, independente de posicionamentos de vereadores de situação ou de oposição ao governo, todas as matérias que forem encaminhadas para a Casa Legislativa até o presente momento com pedido de urgência
foram discutidas e aprovadas com a maior brevidade possível, para que a gente não deixe aí faltar nada para atender principalmente a saúde da nossa cidade. É claro que no meu caso, por exemplo, que sou um vereador que não faço parte da base aliada do governo, eu também cumpro o meu papel, né, fazendo meus requerimentos, fazendo minhas solicitações para que a gente possa acompanhar de perto a execução orçamentária do nosso município, para que a gente não deixe aí perder o controle desse orçamento, para não deixar faltar nada para a saúde da nossa cidade e também que não falte recursos para honrar a folha de pagamento dos nossos servidores, que tanto têm se empenhado, né, de frente aí no combate dessa doença maldita que é o coronavírus, que chegou aqui e já vitimou mais de 300 pessoas da nossa cidade. Obrigado, vereador Maurício Lopes. Muito obrigado pela sua participação. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro programa. Antes de mais nada, eu quero agradecer você por ter ficado conosco. Tenha certeza que os próximos serão muito melhores do que esse. Nós até chamamos esse programa primeiro, eu e o produtor Alberto Miguel, meu amigo, chamamos este programa do piloto, da estreia. No próximo programa você terá um cenário novo e eu tenho certeza que será muito melhor. Mas eu te agradeço por ter nos assistido até agora. Mas antes de nós encerrarmos, eu queria aqui manifestar uma opinião deste programa, uma opinião muito pessoal com relação a tudo isso que tem acontecido. Desde o início eu tenho sustentado uma mesma postura e mantenho ela até agora. Este é o momento de nós termos responsabilidade. Principalmente as pessoas que estão no grupo de risco devem se afastar totalmente da convivência social. Devem manter um isolamento rigoroso para não correrem risco. As outras pessoas, se têm uma condição confortável para se isolarem também e evitarem sair, façam isso. É o melhor nesse momento. Mas você, como eu, reconhece que alguns não podem ter essa liberdade de escolha, não porque querem sair simplesmente, mas porque precisam sair. A estes, a orientação é sempre a mesma: responsabilidade. As autoridades têm falado até de maneira enfática com relação à higienização, a postura de afastamento, a não ficar muito próximo, a troca muitas vezes até mesmo de toques, etc., abraços, apertos de mão. Tudo isso nesse momento tornou-se um pouco mais difícil de nós fazermos. Agora, é importante que cada um assuma o seu papel nessa história toda. É importante que quem tem a responsabilidade de tomar as decisões tenha a competência de olhar todo o cenário. Quem tem a responsabilidade mandatária, por exemplo, de uma cidade, não pode observar somente um segmento. Ele precisa ter um olhar muito crítico, muito sensível, muito apurado e, sobretudo, de muita informação. Por exemplo, esse é um momento de muito diálogo. Seria o momento em que todos deveriam sentar numa mesa para conversar. Poder Executivo, senhor prefeito, e, se possível, até os secretários interessados pelas áreas, tanto de Fazenda como da Saúde. Seria importante sentarem também os representantes da Câmara dos Vereadores, porque é o Poder Legislativo. Seria importante sentar também o Poder Judiciário, Ministério Público e todos que o representam. Seria muito importante sentar também com os empresários da cidade e aqueles que representam suas entidades. Seria também muito importante convidar segmentos da sociedade para conversar. Quem sabe até os próprios pastores, que também têm uma função muito importante como formadores de opinião e que poderiam ajudar muito nesse momento. A meu juízo, muito pessoalmente, falta mais diálogo, falta mais escuta, falta mais aproximação. Veja que contraditório. É um momento que nós precisamos nos isolarmos fisicamente, mas é um momento que nós precisamos nos aproximarmos mentalmente, num raciocínio lógico, em comum, para que todos saiam disso tudo melhor do que nós estamos. Eu agradeço você mais uma vez. Até a próxima sexta-feira, 21 horas, canal 21. Somos mais você.